toque na bola, dois jogadores da frente, mano, partiu direitinho na bola, chegou na grande área, olha o perigo, a bola bateu, todo mundo, ela voltou! A história do Ateneu é o seguinte, o início do Ateneu foi, antigamente tinha um colégio na Avenida Coronel Prates, onde é um grande supermercado hoje, que chamava Colégio Diocesano. E um grupo de jovens, né, gostava de bater suas peladas, então concedeu lá com o diretor, o Padre Osmar, para um terreno que o colégio tinha, lá tem até hoje, parece, mas está em outro comando, e jogar suas bolas e tal. E formaram até um time bom que chegou a fazer amistosos aí. E nesse grupo havia um rebelo, que era o João Rebelo, fazia parte da turma. Mas então o Padre Osmar autorizou eles fazerem esse time, jogar lá, e eles botaram então o nome desse Padre Osmar, que era o reitor do colégio. E eles jogaram muito tempo. Mas no decorrer desse tempo, o João Rebelo veio a falecer. Então o grupo de colegas remanescentes passou o nome do time para João Rebelo em homenagem ao grupo, o colega do grupo deles, né, que faleceu. E essa turma formou, saiu, e a coisa solidificou, e eles acabaram mantendo o time fora lá do colégio, disputando competições aí na cidade, e chegou aí o time, a Liga Montes Clarence, disputou campeonatos e tal, e aí o time cresceu porque foram pessoas junto a eles que gostavam de futebol, tinham um certo sentido de administração, e o João Rebelo passou a ser um time conhecido assim em Montes Claros. Com o decorrer do tempo, o João Rebelo continuou e tal, e o Toninho, que era um do pessoal do grupo, era uma família muito grande, de comerciantes aí, fazendeiros, gostava muito de esporte, chegou à presidência, estava no grupo, chegou à presidência do Ateneu e organizou, e nessa época, então ele era um cara de muito conceito aqui na cidade, teve lá o Dr. Mário Ribeiro, o Dr. José Veloso Souto, vários empresários, o Toninho conseguiu atrair para o grupo. Na época só o Ateneu tinha o gramado, nós começamos a jogar no campo do Asilo, campo de terra ainda, o campeonato de 53, 52, 53, foi jogado no campo de terra, lá em cima. O campo do Ateneu foi inaugurado de 54 a 55, aí que os campeonatos começaram a ser disputados do Ateneu. O campo do Ateneu, para nós, principalmente do bairro São José, era assim, uma segunda casa em termos de atividade física. Quer dizer, que eu fui privilegiado de ter no Ateneu um espaço bacana para a prática tanto do futsal como do futebol. O Ateneu tinha o vôlei, o Ateneu tinha até atletismo. Os caras tinham pouca diversão. Não tinha televisão, não tinha, o cinema era só domingo. Então, o que canalizava o grande público daqui era não só a qualidade do futebol, como também o espaço que tinha para o esporte. Nós jogávamos naquela época, mas o público comparecia, mas ia muito a campo, participava. Eu tenho vários companheiros meus que não estão jogando mais como eu não estou, mas nós vivenciamos essa época. O Ateneu ele conseguiu formar grandes times e na época ele ficou um bom tempo sendo a referência, sendo campeão, e apelidaram de Broca porque ele furava com facilidade a defesa dos adversários. Então, como tem um equipamento aí muito utilizado nas construções, que é broca, que é aquelas furadeiras e tudo mais, aí colocou o apelido de Broca. Na época, porque todos nós éramos juvenis ainda, e fomos jogar no Maracanã, ninguém conhecia Rio, saí de trem daqui para o Rio. E fomos jogar no Maracanã contra o Botafogo, que era uma equipe fortíssima. A equipe era tão boa,
determinado em campo, porque nós entramos no campo naturalmente, não esquentamos. O Ateneu tem essa camisa aqui, parece a camisa do Vasco. Quando entramos em campo, eu senti logo um barulho diferente. Ninguém conhece o Ateneu aqui, mas aí falou, não, é porque estão achando que é o juvenil do Vasco, ou qualquer coisa, a camisa é igual a do Vasco. Tem uma coisa que alguns comentam, mas não é seguro. É que aquele negócio do Ateneu tem a faixa que foi copiada do Vasco, no Rio de Janeiro. E o Vasco é branco e preto, então tem essa, não é uma coisa por escrito, mas tem lógica, né? Porque a camisa a gente acostumou, igual essa aqui, a branca com a faixa diagonal preta, tinha a preta com a faixa branca. São duas camisas bonitas. A gente gostava da camisa do Ateneu. Com uma atleta do Ateneu, eu fui os 2 anos que lá estive, eu fui campeão. Fui campeão em 52 e bicampeão em 53. 2 títulos mais importantes. Nos campeonatos da segunda divisão de 96 e 99. Fora isso, foi só competições locais mesmo e alguns jogos. Era o time mais importante da cidade, era o Ateneu. E o rival mais garrido dele era o Casimiro. Casimiro e Ateneu, a cidade era dividida. Eu sempre falo, a rivalidade é que alimenta o esporte, é que alimenta o futebol. Que tinha o Ateneu e que tinha o Casimiro de Abreu, através do João Melo, Zé Maria Melo está aí até hoje para poder contar isso, é que levava o público. Futebol é isso. O torcedor me xingava muito, porque não sei o quê. Isso faz parte do dia a dia do esporte. Tinha as gozações, né? Isso aí ninguém ficava livre, não. Quando o Ateneu perdia, a gente recebia a gozação do time. Quando o Ateneu ganhava, os outros também. Isso aí faz parte da cultura do futebol do Brasil, né? Essas brincadeiras sempre teve. Olha, aquela época a gente tem saudade até hoje, porque hoje não vê mais. Quando o Ateneu ganhava do Casimiro, praticamente, após o jogo, na segunda-feira na semana, você não via torcedor do Casimiro nas ruas. Isso realmente acontecia. Nem os jogadores saíam. Os jogadores, eu mesmo saía. Se perdia, como perdemos vários, você ficava dentro de casa. Quer dizer, eram craques costumados e jogando em campos que hoje, né, que a gente vê o pessoal reclamando, e jogava com maior categoria, com classe. Era o chamado futebol romântico. Então era muito bonito você acompanhar uma partida de Ateneu e Casimiro de Abreu. Bom, o futebol mudou muito. Comparar o passado no auge com hoje é um pouco diferente. No passado, o futebol era movido exclusivamente pela paixão. Então, assim, eram os familiares da família, os fundadores, né? E hoje, o profissionalismo exige algumas questões que fogem um pouquinho da paixão. Naquele tempo, realmente tinha mais paixão pelo clube do que o de hoje. Hoje acabou, porque praticamente Casimiro e Ateneu estão acabados. O Casimiro ainda respira porque ainda tem um campo. Porque um dos presidentes aqui, no intuito de fazer sempre o melhor, ele fez uma campanha para trocar a grama do campo do Ateneu. E antes de finalizar a campanha, ele passou o trator e tirou a grama antiga que tinha no campo do Ateneu. Aí a campanha não se concretizou e não conseguiu arrecadar os recursos suficientes para fazer a troca da grama. Como aí ele tinha tirado a grama, o que aconteceu? Veio a inatividade do Ateneu em função disso. Porque o campo ficou sem grama, parou as atividades na gestão dele e aí o mato tomou conta. Em função disso, o Ateneu definitivamente ficou inativo aí por mais de 15 anos. Agora que foi difícil demais para o futebol de uma cidade, ainda mais que o Ateneu teve uma boa representação do profissionalismo, né? Aí de repente acabou tudo. O campeonato que tinha Montes Claros, do qual o Ateneu participava, era motivo de alegria para a gente. Dos finais de semana, domingo, a gente vinha assistir o futebol. Então, quando o Ateneu acabou naquele tempo, todo mundo ficava naquela esperança, vai voltar, vai voltar. E o que é percebido é o seguinte, a cidade foi crescendo e Ateneu e Casimiro não tomaram assim providência em acompanhar o desenvolvimento da cidade.
Eu acredito também que faltou um estádio na cidade para atender, tanto Ateneu como Cassimeiro. E surgiu muitas promessas até hoje e não surgiu um estádio. E aí o futebol de Montes Claros ficou na contramão. Todo recomeço ele é muito mais árduo. E quando a gente está começando a mostrar que vai começar esse trabalho, o maior de todos os meus desafios é quebrar esse paradigma do descrédito, da descrença do pessoal de que é possível, de que o futebol de Montes Claros é viável, de que o Ateneu é viável, de que o que a gente vem falando aí há 15 anos que vai voltar, não foi porque a gente não quis voltar, e não foi porque a gente também não tinha crédito, que eu estou nesse processo desde os 15 anos que está inativo, eu estou nele. Só que a gente nunca teve a oportunidade que a gente está tendo agora, porque só agora, quer dizer, o ano passado nós conseguimos fechar uma parceria com a prefeitura. Mas nós já vínhamos tentando N outras parcerias. Então, hoje é vencer o desafio da descrença, do descrédito. E conseguir o apoio aí de toda a sociedade, de todas as entidades de classe, dos cidadãos comuns, para apoiar essa nossa causa, começando com toda a humildade, toda a simplicidade, mas precisamos de ter o mínimo de estrutura para a gente não cair nos erros do passado. Olha, eu pude sentir, e venho sentindo isso agora, que tem muito torcedor aqui nos Claros. Muita pessoa que quer ver o Ateneu voltar a jogar, a ser grande como era. Então, que esses anos que o Ateneu vem completando, com essa motivação que o Cássio está trazendo de volta para o clube, pode ser que aí sim o Ateneu volte a ser grande, a equipe. O clube já é, mas uma grande equipe. Então é preciso ir devagar, com o pé no chão e acreditando no trabalho, que aí ele vai conseguir. Quer dizer, o Ateneu ainda é uma grande expressão no contexto do esporte de Montes Claros, mais precisamente do futebol, apesar da situação que está vivendo. Mas a gente não pode deixar o que passou a borracha disso, não. É uma história, e essa história tem que ser mantida. E tem que ser falada sempre. É porque eu não sei explicar direito o que é essa paixão. Eu acho que tem muito a ver com meu pai, que faleceu, que sempre foi um atenense. E quando o Ateneu existia, ele vinha torcer pro Ateneu, vinha assistir eu jogar. E essa minha emoção é porque eu estou tendo dificuldade de conseguir fazer esse recomeço do Ateneu, essa retomada. E parece que na minha mente ele deixou esse legado para mim quando ele faleceu. De tentar fazer alguma coisa pelo Ateneu. Eu vou tentar fazer, dentro das minhas limitações, dentro dos meus sonhos, das minhas aspirações. Eu vou tentar fazer o máximo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o possível para eu não desistir. Que esse pessoal que está aí trabalhando no sentido de fazer com que o Ateneu renasça das cinzas, que eles sejam felizes. E que Montes Claros também tenha a alegria de ter o retorno da Associação Desportiva Ateneu no contexto do futebol profissional. Pra frente.